Jornal da Rede Alesp conversa agora com Fernanda Zuccari, que é advogada especialista na área da saúde. Ela fala sobre a saúde dos refugiados no Brasil durante a pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutora Fernanda. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. E para iniciar o nosso bate-papo, a gente gostaria de saber qual que é o conceito de refugiado, né? Quais são as características dessas pessoas? Da Alesp. É muito importante nós definirmos quem são os indivíduos que, de fato, são os refugiados. Os refugiados são aqueles indivíduos que são protegidos pelo direito internacional. Então, o que acontece? Os refugiados, eles fogem de seus países em razão de temor de guerras, conflitos internos, violências ou circunstâncias de ordem pública que ferem os direitos humanos. Eles não podem voltar para o seu país de origem, porque é muito perigoso esse retorno, então eles saem em busca da sobrevivência. E no caso, doutora, da saúde, né? De que maneira, então, eles têm atendimento? O setor público aqui do Brasil os atende? Eles precisam de alguma autorização especial? Como funciona? Sim, eles precisam do status de refugiados, né? Que é o que nós temos 2 diplomas legais que determinam isso, que é a Convenção de 1951 da ONU e o Protocolo de 1967. Ali eles definem quem são os refugiados. E você tendo esse status de refugiado, então ele consegue acesso à saúde pública aqui no Brasil, à escola, a tudo que um brasileiro tem. Esse refugiado vai ter também essa proteção aqui no Brasil. E, doutora, nesse cenário agora de pandemia, como que os refugiados têm encontrado aqui acesso, por exemplo, eles têm acesso ao SUS? É uma pergunta. E quais são as principais dificuldades que eles têm na área da saúde, referente à pandemia, principalmente? Os refugiados têm muitas dificuldades para a utilização do SUS, embora eles possam, é um direito que eles têm. Mas existe uma dificuldade no idioma, existe uma dificuldade nos costumes. Então, você pensa que um indivíduo, um sírio, que vai procurar um SUS, ele não fala o português, né? Então, eles têm muita dificuldade. Existe também uma dificuldade dos próprios costumes e tradições deles. Ou seja, dos venezuelanos ou dos sírios, que são muito do povo, uma tradição do povo. Então, por exemplo, se você for pensar numa refugiada síria sendo atendida por um ginecologista homem, então elas têm muita dificuldade. Então, nós temos ainda um longo caminho aí para percorrer, para que a gente possa fazer um atendimento cada vez mais humanizado para os refugiados. E de que maneira o poder público tem atuado, então, para garantir esses direitos? Eu me lembro até que aqui na Assembleia esse assunto também foi pauta, foi discussão, enquanto até o deputado Carlos Bezerra fazia parte aqui como um dos deputados, havia esse questionamento, né? Como, então, o poder público atua hoje e dá cobertura para esses refugiados? Nós temos uma iniciativa muito grande hoje, que é em Roraima, através do projeto Acolhida, que tem sido assistido pelo governo federal. Nós temos 13 acampamentos já de refugiados. Eles intensificaram essa questão da higiene, colocando água, mais torneiras, mais álcool, máscaras. Mas se a gente for pensar
num campo de refugiados, né? Então, assim, como que você faz um isolamento durante uma pandemia, né? Então, é muito complicado isso, porque você já está num espaço restrito, né? Você já está no espaço restrito, como é que você vai fazer ter todos esses cuidados? Lembrando que em alguns lugares no Brasil a gente tem dificuldade no saneamento básico, né? Então, assim, eu tenho visto, sim, a gente tem visto um esforço muito grande das autoridades aqui do Brasil, mas ainda temos um abismo aí muito grande também, por conta do idioma, de costumes. Eu defendo muito a telemedicina, não só para os refugiados, mas para todos os brasileiros. Eu acho que seria uma solução para que a gente pudesse direcionar melhor esses atendimentos com um médico da mesma nacionalidade desse refugiado, que de fato entenda as tradições, os costumes desse refugiado, fale o idioma dele, porque é muito difícil, eles têm muita dificuldade de se comunicar. Perfeito. E, doutora Fernanda, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas, referente aos refugiados, existem hoje 25,9 milhões de refugiados em todo o mundo. O que a gente não entende ainda, como você bem explicou, é que essas pessoas saem das suas nações obrigadas, né? Porque precisam garantir o direito à vida. E, no caso, passam, às vezes, por algum desastre climático ou perseguições relacionadas à religião. Enfim, são diversos os motivos. Mas é importante para a nação que também recebe esses refugiados entender isso e também acolher, né? Ainda existe muito preconceito contra os refugiados, né? Muito preconceito, a gente viu um crescimento do nacionalismo e da xenofobia nos últimos tempos, no mundo todo, o que é muito triste, porque se você for pensar, a gente pode crescer muito mais. Eles têm uma cultura diferente da nossa, então nós podemos agregar isso, né, de uma maneira construtiva. Então, nem sempre o refugiado está ali, né? As pessoas têm, ele está ali para roubar meu emprego, para dividir o SUS comigo. Não, assim, a questão acho que não é essa, né? Então, assim, eu acho que a questão é a gente olhar com um olhar mais humanizado, olhar com um olhar da vulnerabilidade que esses povos, que esses indivíduos estão passando, e entender que essa diferença de cultura pode agregar muito para nós, né? Então, uma forma, eles têm utilizado muito a cozinha, têm utilizado o canto, as artes, então tem muita coisa que a gente pode aproveitar, tem um lado muito bom disso, que só vai agregar, né, e não retirar nada de ninguém. Doutora Fernanda Zuccari, advogada especialista na área da saúde, muito obrigada pela sua participação e trazer para nós as informações, então, relativas aos refugiados aqui no Brasil. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.